É, o pastor é digno do seu salário. Então, uma pessoa que serve na igreja, como músico, secretário ou qualquer outra coisa, ele merece ser remunerado por isso. E emendando essa pergunta, eu acho que muitas vezes a gente tem confundido assim a questão de vocação com serviço a Deus. Por exemplo, a gente acha, o meu trabalho glorifica a Deus. Beleza. Então eu não preciso servir a Deus na igreja, porque o meu trabalho já glorifica a Deus. Então, às vezes a gente esquece que a gente está servindo a Deus, servindo ao próximo no nosso trabalho. Mas o serviço a Deus é como se fosse diretamente a Ele. E é muito mais sublime. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Se eu lembro da primeira pergunta. Vamos lá. Primeira pergunta. ah, todo pastor ele deve ser remunerado. Eu conheço alguns pastores que desfrutam do que nós chamamos hoje de que são obreiros bivocacionados. Surgiu essa realidade. São pastores que são, por exemplo, pastores e têm uma empresa de serviços. Ingressaram no serviço público, por exemplo. Então, eles são considerados pastores bivocacionados. É um termo técnico que foi criado para justificar essa realidade. Apesar de haver essa realidade, eu não entendo como ideal. Eu acho que um pastor que ele não está em tempo integral, ele sempre vai ter deficiência no seu pastoreio. É muito provável que ele se torne um administrador da igreja do que um pastor da igreja. E são duas coisas diferentes. Você administrar o serviço eclesiástico e o setor administrativo da igreja, do que entra, do que sai, das reformas, do pagamento de funcionário, é uma coisa. Pastorear exige um desprendimento de tempo maior. Eu não estou dizendo que é errado, eu estou dizendo que não é o ideal. Contudo, o pastor, é importante que ele tenha uma forma de fazer tenda quando for necessário. Paulo tinha. Paulo vivia da remuneração das ofertas dos irmãos. Jesus também era sustentado pelas ofertas dos irmãos, das mulheres. Havia mulheres de posse que sustentavam o ministério de Jesus, mas eles tinham uma profissão que, quando necessário, eles faziam tenda e recorriam àquilo para não ser pesado à igreja. Eu acho que isso deve ser observado como algo que pode acontecer em momentos esporádicos, necessário. Se nós temos na igreja uma secretária que dá tempo integral e a igreja pode remunerá-la, é o ideal. Se nós temos um músico na igreja que vai se dedicar exclusivamente a esta área na igreja, eu também não vejo problema nenhum. A grande questão é que nem toda a igreja tem essa condição e essa realidade. Então, enquanto o pastor recebe aquele recurso como fruto do seu trabalho ministerial, os irmãos já têm a provisão de Deus em outra área para servir colaborando na igreja. Então veja bem, todos vocês aqui, quase a maioria, estão empenhados em algum ministério na igreja. Deus já proveu o seu salário para que você estivesse aqui. Como? No trabalho que Ele te deu. No trabalho que Ele te deu. Deus te deu uma capacitação, lhe deu condições de trabalhar, lhe deu um emprego para que você recebesse o seu sustento e dedicasse um tempo exclusivo a Ele. Ok? Contudo, se há uma necessidade na igreja e condições de pagar em algumas áreas, de ter uma pessoa exclusiva, não há problema nenhum. Por exemplo, nós temos aqui um zelador, ele recebe para isso. Se pudéssemos, por exemplo, ter alguém exclusivo para cuidar da manutenção do som. Todo culto tem som e mídia. Se pudéssemos pagar um salário justo, digno, para um sonoplasta, seria o ideal ou não? Seria o ideal. Então, não há nenhum problema com isso, tá? Essa é a resposta. Agora, o meu trabalho lá fora, glorificando a Deus, evangelizando o trabalho, compensa-o aqui de maneira nenhuma. Porque, biblicamente, nós temos a orientação de congregar, de cultuar. É no momento do culto, é no momento da reunião, da congregação, que nós temos o quê? A ministração da palavra, a oração comunitária, a ministração dos sacramentos, ceia, batismo e aí sucessivamente. Então, uma coisa não pode eliminar a outra. Eu já sirvo na igreja, não sirvo lá fora. Lá fora não. Não são duas coisas excludentes.
Não é uma ou outra, é uma e outra. Tem que ser as duas coisas.